Bem-vindos a mais um episódio do Longevidade Consciente. Hoje eu e o Miguel iremos falar acerca de corrida, particularmente de um artigo que escrevi e que basicamente fala da corrida de uma perspectiva instintiva, evolutiva, até aos dias modernos e daí o título ser Do Instinto à Consciência. Começo desde já a desafiar o Miguel para falar acerca deste tema, que sei que é um tema que também lhe interessa, porque o Miguel também corre, já correu bastante no passado e sei que tem uns ténis também muito giros de corrida. Miguel, queres falar um pouco mais acerca da corrida nos tempos modernos e o que é que tu achas deste boom que existe a nível dos vários tipos de corrida, a nível até mesmo de várias modalidades que existem que agregam a corrida? O que é que tens a dizer em relação a isto? Bom, olá a todos novamente. Ah, Em relação ao tema da corrida, sabemos que é uma prática hoje em dia cada vez mais comum e, como disseste e bem, da corrida surgem vários tipos de corrida, como o trail. Eu diria talvez os dois principais, o trail e corrida de estrada. Se focarmos apenas na corrida e não quisermos ir para o triatlo ou duatlo, por exemplo. Ahm, portanto, a minha ideia sobre a corrida é que é uma prática que, devido ao facto de não requerer propriamente um material, é algo mais fácil de se aplicar, ou seja, a pessoa apenas precisa de comprar uma roupa adequada e já está pronta a correr, digamos assim, a nível de material, né? E portanto não exige a complexidade, que é, por exemplo, uma modalidade que está dependente de mais participantes, por exemplo, ou de condições específicas materiais a nível de espaço também. Ou seja, por ser uma prática que, vamos dizer, individual, apesar de haver corrida em grupo, mas como é uma prática que a pessoa pode fazer por si só, sozinha, e sem ter que ter assim grandes materiais, eu acho que é das principais razões para vermos este crescimento nos últimos anos, aliado ao facto, claro, de as pessoas aos poucos também reconhecerem a importância de se mexerem, de praticarem exercício físico. E se quisermos fazer o paralelismo com antigamente, é uma prática que antigamente não faria qualquer sentido, digo eu, porque antigamente nós queríamos era conservar energia e não estar a gastar, e o nosso estilo de vida já era ele muito mais ativo que hoje em dia. Um, e portanto a própria atividade de nos mexermos, de corrermos, já acontecia sem pensarmos muito no assunto. E hoje em dia, como isso já não acontece tanto, acho que foi das razões que levou também a virar mais para a corrida. E a característica da corrida ser diferente. Portanto, hoje em dia a corrida é mais. São corridas mais longas e não tanto aqueles sprints, e antigamente se calhar era mais à base de corridas mais curtas e alternando com andar, correr e andar. E hoje em dia mais numa de manter a corrida, o passo de corrida. E, portanto, a meu ver, estas são das principais razões pelas quais observamos hoje em dia cada vez mais este boom da corrida, e a partir daí nascerem categorias como o trail. Um, e eu diria que aí também, no caso do trail, poderá ser para quebrar um pouco a monotonia da corrida de estrada, ou seja, para ter também um percurso com uma vista melhor, por exemplo. Mas enfim, uh, portanto, a minha ideia da corrida hoje em dia, o boom que observamos tem a ver com isto, tem a ver com a valorização do exercício físico, de ser uma forma simples de o aplicar. Um, e, no fundo acho que é isto. Miguel, concordo plenamente com a tua visão e diria que até sistematizaste de forma bastante interessante para quem nos está a ouvir, desta aqui uma contextualização que eu diria moderna, bastante interessante. Obviamente que a corrida torna-se também apelativa pelo facto de ser algo simples, qualquer pessoa pode fazer em qualquer local, com um pouco de material. As pessoas podem começar a correr
Diria que existe também uma valorização, conforme tu disseste, a nível daquilo que é o exercício e a atividade física, e as pessoas ficam sensibilizadas para isso e interpretam a corrida então como uma forma de alcançarem a saúde. E diria que existem ainda mais algumas vertentes. Diria se calhar ainda a vertente estética, algumas pessoas que aproveitam a corrida, ou pelo menos olham para a corrida como uma forma de alcançarem um ideal estético, e outras porque realmente apreciam o desafio e a performance, e se calhar daí também começam a surgir novas modalidades agregadas a outras práticas, como corridas de obstáculos, mesmo o próprio triatlo. Agora, eu colocaria aqui a minha análise de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista psicológico e, invariavelmente, também de um ponto de vista cultural. Ou seja, do ponto de vista biológico, tem a ver tudo com aquilo, tem a ver com a evolução. Podemos pensar a nível do nosso cérebro, ou mais especificamente, ou se quisermos de uma forma global, a nível do nosso corpo, se até será mais correto, apesar de ter diferenças subtis, o nosso cérebro evoluiu e adaptou-se mediante o exercício, e do ponto de vista de movimento nós precisamos de nos movimentarmos. Já corríamos no passado, foi uma vantagem evolutiva que adquirimos desde tempos muito antigos, estamos a falar de vários milénios. A nossa espécie não corria propriamente como nós corremos hoje, ou seja, de uma forma tão extensa, tão longa, mas adquirimos alterações anatómicas que nos permitiram correr cada vez mais. Portanto, diria assim de forma breve que está inscrito no nosso DNA e, e no nosso corpo, no nosso cérebro. Depois, de um ponto de vista fisiológico, de um ponto de vista psicológico, temos também aquelas pessoas que correm quase como uma droga. Fala-se muito do runner's high. Portanto, correm como uma forma de se libertarem das tensões diárias. Correm também de uma forma de procurar uma sensação prazerosa. E aí há ali uma relação, que é uma relação entre prazer e dor, que é muito interessante também explorar. E acho que muitas pessoas também correm por isso. E depois é a questão social, cultural, em que cada vez mais existe a promoção das corridas, mesmo de um ponto de vista de marketing, perdão. Existem várias provas, existem, quer seja a nível das distâncias, quer seja mesmo a nível da tipologia. Achei interessante também a diferenciação que fizeste entre as corridas de estrada e corridas de trail, que é quase como se estivéssemos a transportar o nosso cérebro para a savana, onde originalmente o, o Homo sapiens se desenvolveu. Portanto, começamos a perceber que há aqui se calhar algo mais do que propriamente um desafio de correr. Miguel, eu agora desafiava-te a falarmos, e se quiseres acrescentar algo mais, também, obviamente, estás à vontade para isso. A falarmos em relação à diferença que é andar ou correr. Particularmente porque muitas pessoas iniciam a prática de corrida porque, lá está, têm a percepção de que a corrida promove saúde. Temos, se calhar, de diferenciar aqui um pouco mais para as pessoas o que é correr com vista à promoção de saúde, ou o que é que a pessoa pode fazer para que a corrida não seja agressiva para o seu corpo e até possa propiciar saúde, e outras técnicas que possam ser utilizadas para as pessoas poderem evoluir mesmo dentro daquilo que são os seus objetivos. O que é que tu achas, Miguel? Sim. Portanto, respondendo a isso, vamos sempre ter, obviamente, ter que ter em conta quem é a pessoa que temos à frente, e sabemos, por exemplo, para pessoas mais descondicionadas, muitas vezes não há necessidade de correr, porque a própria caminhada já é exigente o suficiente, ao ponto de ter efeitos semelhantes à corrida, digamos assim, para outras pessoas. Ou seja, avaliar a condição física da pessoa é essencial antes de decidirmos se faz sentido aquela pessoa correr ou não.
Ou seja, Depois estás a também, dizer que em alguns casos até pode ser mais interessante a pessoa caminhar antes de correr. É isso? sim, sim, claramente, claramente. E lá está, e em certos casos, se calhar o melhor para aquela pessoa é não correr mesmo. Ou seja, mesmo a longo prazo, Pois, se calhar não correr é o melhor para aquela pessoa. E nem sequer estou a falar em termos de gostos, se a pessoa gosta ou não de correr. Também é muito exato, relevante isso, obviamente. Estou a falar claro. apenas a nível fisiológico, a nível de necessidade, se faz sentido para aquela pessoa correr ou não, do ponto de vista de risco-benefício e também do ponto de vista se há mesmo necessidade ou se a própria caminhada já é estímulo suficiente para aquela pessoa. E, portanto, isso há que avaliar no dia a dia com a pessoa, ou a própria pessoa no dia a dia saber avaliar isso, ahm, porque mesmo as questões, mesmo as questões como haver uma preparação prévia para a pessoa correr, eu acho relevante, porque sabemos que a nível de agressão ao corpo não é a mesma coisa que uma caminhada, eh, por causa da questão do impacto. O facto de o que difere no fundo a corrida de uma caminhada é que na corrida nós temos, por mais curta que seja, nós temos sempre uma fase aérea em que ambos os pés não estão em contacto com o chão e, portanto, esse pormenor parece uma coisa pouco relevante, mas se avaliarmos a quantidade de passos que damos e se avaliarmos também o peso corporal da pessoa e também o facto de haver preparação física, muscular, para a corrida ou não, isto tudo é relevante quando decidimos se faz ou não sentido correr. E, portanto, eh, temos que fazer esta análise global para percebermos se faz sentido ou não correr. E, de uma maneira geral, podemos dizer que sim, a corrida é mais desgastante, é mais exigente do que a caminhada, e isso é certo, mas como eu disse, também há que avaliar caso a caso, porque para uma certa pessoa uma caminhada pode equivaler algo semelhante a nível energético, como uma pessoa mais treinada correr. Portanto, cada caso aqui é um caso, hum, há que avaliar se faz sentido ou não a pessoa correr. Boa, Miguel. Deixa-me só adicionar aqui uma nota. Por vezes, algumas pessoas que começam a treinar comigo dizem-me que querem correr e eu pergunto-lhes se elas já corriam e elas dizem que não. Portanto, logo aqui temos que tomar em atenção que existem algumas considerações, conforme já falaste, de um ponto de vista osteoarticular, até mesmo de um ponto de vista cardíaco, que convém salvaguardar. É importante saber qual é a idade desta pessoa, qual é que é o passado desta pessoa e nestes casos, pessoas até querem correr de uma forma um pouco mais séria, como por exemplo fazer uma prova mais longa, convém fazerem exames, particularmente e idealmente uma prova de esforço, para saber como é que está, qual é a resposta cardíaca ao esforço. E em alguns destes casos, eu até costumo sugerir que a pessoa realmente comece a andar mais depressa e antes de correr, achei interessante o Miguel referiu a questão dos dois pés em alguns momentos na fase aérea fora do chão, mas existem técnicas em que é possível a pessoa até diminuir o impacto que tem e ter uma técnica de corrida em que consegue manter pelo menos sempre um dos pés no chão, consegue diminuir o impacto. Portanto, é importante até as pessoas, neste aspecto muito simples, terem algum auxílio. Não sei o que é que achas destas técnicas, Miguel, porque eu sei que tens uns ténis só para correr rápido. Sabes que eu hoje com a minha idade já só corro devagar. Mas sim, Miguel, concordo plenamente também com o que disseste. E se calhar, o que é que tu achas? Falámos um pouco em relação a estratégias para as pessoas melhorarem. Vamos, se calhar, pensar aqui em duas pessoas diferentes. Uma que nunca treinou, que é uma pessoa saudável e que quer melhorar a sua corrida, e uma pessoa que já treina, inclusive até já fez, vamos imaginar, provas de 10 km e gostaria de melhorar a sua performance. O que é que tu recomendarias a cada um, Miguel? Portanto, uma pessoa que já treina e quer melhorar a sua performance, Eh, ahm, a nível de corrida, certo? A nível de corrida, Miguel. A nível de Sim, corrida, sim. claro. Ahm, mas ou seja, quer melhorar a sua performance,
Não, Mas é um atleta profissional, digamos assim, ou é um atleta não, não, recreativo? vamos imaginar quem são as pessoas que normalmente encontramos e que nos procuram. Eu Ok. gosto muito de fazer esta distinção, até às vezes faço aos meus alunos que até correm de forma séria. Eu acho que temos que diferenciar muito bem entre a elite, é uma abordagem, e isto é, eu diria que é um dos espectros da performance, e pessoas normais que treinam de forma séria e que também é performance. Portanto, eu diria aqui do lado esquerdo, ou seja, no início da performance, digamos assim. E do outro lado, falarmos então de uma pessoa que está a começar. Ok. Portanto, eu acho que se o foco não é a performance, ou seja, ok, quer mais performance, mas também tendo em conta a saúde, porque não é um atleta de alta competição, eu acho que antes de mais há que definir metas realistas, se calhar metas que vão demorar mais tempo a alcançar do que a curto prazo, porque sabemos que resultados mais rápidos também exigem mais do corpo, também metem o corpo sobre uh, uma agressão maior, e essa agressão maior poderá não ser o ideal a nível de saúde, e portanto estabelecer objetivos realistas e com mais tempo. E isto pode se traduzir no quê? Portanto, na corrida geralmente o objetivo é baixar o tempo. É aí que se mede progresso, digamos assim, numa prova. Um, e aí entramos num campo algo subjetivo, ou pelo menos eu não tenho propriamente um parâmetro específico, mas, por exemplo, se calhar, em vez de definir como objetivo, vamos dizer, para o ano que vem, o objetivo final seria baixar 5 minutos o tempo numa prova de 10 km, vamos dizer assim. Se calhar esses 5 minutos é demasiado ambicioso para Claro. um atleta assim recreativo. Se calhar vamos focar em baixar 1 minuto no ano. Pode parecer pouco, mas com o acumular dos anos, se a pessoa baixar 1 minuto por ano já é muito bom. Falo também por Eu acho experiência que própria, se pôr um minuto já é espetacular, Miguel. já é muito bom, já é muito bom. Baixar, Portanto, olha, eu, no meu caso agora é baixar um minuto aos 100 metros. Eu acho que é espetacular. pois, mas onde eu quero chegar aqui é, há que encontrar aqui um equilíbrio entre a saúde e o rendimento esportivo, que não é fácil, e eu acho que é sempre algo subjetivo encontrar este equilíbrio. Acho que não há propriamente um guia que diga para correr. Se for este tempo ainda está dentro da saúde, mas se já quiser mais que isto, já começa a entrar no ramo da competição, Acho que da alta performance. existem alguns critérios que tu podes seguir, mas não é como tu dizes, ajudam pelo menos a diminuir o risco daquela corrida, ajudam a direcionar a tua prática para a saúde, mas não te garantem que promove saúde. Mas ok, continua, Mas Miguel. sim, mas eu acho que o mais sensato a fazer nestes casos lá está, ir com calma, é partir, é partir de uma posição que estamos tranquilos em ver melhorias que demoram tempo a acontecer, ahm, não ter essa pressa de querer já baixar X tempo e ver como é que o corpo vai reagindo, o corpo vai reagindo nesse processo. Porque se virmos que está a ser demasiado, o que é que pode ser um sinal de ser demasiado? Andar demasiado cansado no dia a dia, por exemplo, ou começar a surgir algum tipo de lesão. Se calhar vou ter que abrandar e se calhar vou ter que fazer uma gestão de expectativa entre aquilo que era aquilo que eu queria alcançar, uma marca melhor. Se calhar vou ter que gerir expectativas ahm, para não, se calhar não vou conseguir baixar tanto como gostaria, ou se calhar vai demorar mais tempo do que aquilo que eu estaria a pensar. Portanto, é sempre muito subjetivo, obviamente vai depender muito de pessoa para pessoa. Falo disto também por experiência própria, porque já eu considero que me coloco nessa posição de agora já não, hoje em dia, mas já há uns anos sim, de atleta recreativo, ou seja, tinha ambições de conseguir melhorar os meus tempos, e tentava mesmo fazê-lo a sério, digamos assim. Mas ao mesmo tempo também com um equilíbrio, sem estar a sacrificar a minha saúde. E este Claro. equilíbrio não é fácil de encontrar. Eu falo por experiência própria.
eu reconheço que às vezes, se calhar, passei um pouco a linha, já entrei um pouco mais naquilo que se calhar não devia estar a entrar. Uhum. Ahm, mas lá está, não é fácil fazer esse equilíbrio. E quem quer um pouco mais, acho que inevitavelmente vai -se sempre sujeitar um pouco mais a estar a pôr em causa a sua saúde de alguma forma. Ótimo, Miguel. Deixa-me estar a adicionar aqui algo ao que tu disseste e depois falamos do caso, do outro caso, que são as pessoas que querem começar a correr. Se bem que aquilo que eu vou dizer agora, se calhar em grande parte também se pode transportar para estas pessoas. Eu acho que tu falaste muito bem da questão dos objetivos e eu também começaria por aí. A estabelecer objetivos bem realistas. Nem vou questionar porque ter aqueles objetivos, mas pelo menos até ser realista. Realista nos objetivos. Ou seja, o que tu disseste, acho muito interessante baixar 1 minuto ou 2 minutos, por exemplo, aos 10 km ou uma prova de 15 km. Agora, para dar aqui algo específico às pessoas, eu diria primeiro considerar fazer algum reforço muscular para complementar a corrida. Ou seja, não só vamos diminuir o risco de lesão, como também vamos otimizar a performance desportiva. Depois, aprenderem a treinar com base na frequência cardíaca, que é uma forma de controlar a intensidade de treino e, de igual forma, otimizarem a sua performance e até planearem a própria prova. Ou seja, vão ter uma visão daquilo que é uma prova completamente diferente e depois terem atenção a um outro aspecto muito relevante, que é o da alimentação, e ainda um outro que eu diria que é fundamental, que é o do planeamento. Ou seja, colocar todas estas variáveis que eu acabei de falar no papel, no mínimo dos mínimos, semanalmente ter ali um desenho a nível de treino de corrida, de treino de força, quais é que são os protocolos alimentares que a pessoa deve ter. E não estou a falar de coisas muito elaboradas, não estou a falar de suplementação, não estou a falar nada disso, estou a falar de coisas muito simples. Ou seja, se eu vou ter uma corrida um pouco mais longa, perceber que devo comer ou ingerir um pouco mais de hidratos de carbono antes, ter algumas noções em relação à importância da hidratação, ou seja, tudo coisas muito simples. E ainda neste planeamento deve ser considerado o facto diria, de grande parte das pessoas não ser profissional, de trabalhar e de ter fadiga residual resultante do seu dia. Portanto, considerar isso a nível dos blocos de treino, dias que sejam mais intensos, se calhar intensos do ponto de vista profissional e de fadiga. Uhum. Então, se calhar moderar um pouco mais o estilo do treino, pese embora tenha no planeamento. Portanto, esta questão de ter, se calhar, um treino mais longo ao fim de semana, depois descansar bem, ou seja, são alguns parâmetros que eu acho que podem ajudar quem quiser correr um pouco mais. E diria assim de forma simples, poderíamos estar a entrar aqui um pouco mais em aspectos mais técnicos, mas sou franco, eu não sou um treinador de corrida, nem quero ser. Portanto, eu acho que se as pessoas seguirem eu diria, estas diretrizes são ao fim e ao cabo recomendações mais gerais, eu acho que já estão a melhorar e já estão a potenciar o seu treino. Não sei se queres acrescentar algo mais, Miguel, antes de falarmos aqui do outro caso, que são as pessoas que começaram agora e se calhar nós vamos recomendar para elas caminharem e fazerem se calhar outras coisas, mas já vamos lá. Queres adicionar algo mais? Eu acho que já adicionaste o necessário. Isto tudo que falaste agora são coisas que eu acabei por não falar porque estava a concentrar muito Estavas a deixar para noutra, mim. Se depois noutra falas tudo, eu não tenho vertente. nada para dizer. Exato. Mas sim, mas concordo absolutamente com o que disseste Ótimo, e diria exatamente igual como referiste agora isso. ótimo. Acho Miguel, que podemos então, passar. ótimo. Vamos lá então falar daquelas pessoas que, olha, começaram agora a fazer exercício, realmente aceitaram aquilo que já se sabe há muitos anos, que o exercício promove saúde, age de forma preventiva a nível de várias condições crónicas e agudas de saúde, protege a nossa saúde e promove saúde. Portanto, decidiram começar a fazer exercício. E chegaram ao pé de ti, Miguel, e disseram: olha, eu quero começar a correr. O que é que tu dizes a estas pessoas, Miguel? Considerando aquilo que já tivemos a falar anteriormente. Portanto,
confirmar que a pessoa nunca correu, se quer começar a correr, né? Ou que experiência é que já teve no passado, acho que é importante também perceber. Porque é que quer começar a correr? Acho que acho que é a coisa mais importante. Acho que é logo a pergunta mais importante que temos que fazer à pessoa, porque é que quer começar a correr. Perceber quão importante é para a pessoa começar a correr e o que é que pretende alcançar. Lá está. A pessoa pode querer começar a correr na nossa cabeça. Podemos imaginar que quer mesmo levar a sério, mas se calhar nem quer. Se calhar quer apenas conseguir correr. Se calhar nunca conseguiu correr na sua vida, por alguma razão. Se calhar por ter pouca resistência. E para ela já seria uma satisfação pessoal só o facto de conseguir aguentar uns minutos em corrida sem se cansar muito. Se calhar até Se pode ser o calhar, se caso. calhar, se calhar até com alguns segundos ou até um minuto, esta pessoa já vai ficar contente, porque já vai Exatamente. ter a experiência da corrida. Nós não sabemos, portanto temos que tentar perceber essas informações, acho que isso é muito importante. Em função das informações que obtivermos, vamos ter que gerir o processo com a pessoa para alcançarmos a meta pretendida pela pessoa. Tratando-se de uma pessoa que nunca correu, o processo, eu diria, há de ser, ou seja, os princípios hão de ser iguais aos princípios de uma pessoa que já corre, mas com mais moderação e com mais tempo em cada etapa, vamos dizer assim. Portanto, não é uma pessoa que eu colocaria logo a correr de imediato, em princípio, a não ser que me desse indicadores que eu pudesse fazer, mas por segurança, em princípio, eu não iria fazer. Também depende, lá está, também depende das questões da idade, do peso corporal, se tem alguma patologia. Portanto, há aqui várias questões que era preciso saber, mas em princípio não iria colocar logo a pessoa a correr. E esse tempo até colocar a pessoa a correr ia depender de como é que a pessoa se ia sentindo nos treinos, a nível de intensidade, lá está, se já fazia ou não algum trabalho de fortalecimento muscular, ou se também é a primeira vez que vai começar a fazer. Portanto, no fundo acho que os princípios são os mesmos para uma pessoa que queira começar. Os princípios acho que podemos dizer que são os mesmos aos princípios de uma pessoa que já corre e já é treinada, mas são princípios que têm que ser muito bem trabalhados, ainda com mais cuidado, para garantir que esta pessoa consiga permanecer saudável, mas agora também com a corrida. Acho que de uma forma simples era assim que eu colocava as coisas. Boa, Miguel. Concordo plenamente também com o que disseste. Acho que aquilo que foi referido anteriormente se aplica também a estas pessoas, mas de uma forma mais moderada. Em termos práticos, eu diria que, seguindo exatamente aquilo que tu sugeriste, perceber porque é que a pessoa quer correr, o que é que leva a correr, eu diria que podemos também sensibilizar as pessoas que, para promover saúde, se calhar ela nem sequer precisa de correr. Isto é logo uma coisa relevante. Agora, se a pessoa quer mesmo correr, quer ter o prazer da corrida, por alguma razão, quer mesmo correr, ok, então vamos perceber o que é que seria adaptado a esta pessoa e vamos correr. E se calhar com 30 segundos, blocos de 30 segundos ou de 1 minuto a correr e depois 2 ou 3 minutos a andar, esta pessoa já poderá ter o prazer da corrida e promover saúde, se for esse o objetivo dela. Portanto, eu sinceramente acho que não tenho muito mais a acrescentar ao que disseste, porque acho que entre o que tu disseste e o que falámos anteriormente, eu acho que fica bem claro. Agora, gostaria, isso sim, de falar com quem está daquele lado e se for uma pessoa que nos chegue, sabe que aquilo que eu vou dizer já é uma repetição. Eu acho que é muito importante diferenciarmos bem aquela pessoa que treina com o objetivo de performance, e conforme falei há pouco, uma coisa é uma performance de elite, outra coisa é uma performance de um atleta recreativo e quem procura saúde. Portanto, logo aqui são coisas bastante diferentes. Portanto, uma pessoa que procura saúde, se calhar nem vai precisar de correr, não sei qual é a idade da pessoa, as características, mas se calhar nem vai precisar de correr, já vai extrair benefícios só da caminhada. Possivelmente, em muitos casos, a pessoa sim pode correr, mas terá de ter muita atenção ao volume de treino,
ao tempo de descanso, ao nível de frequência cardíaca que atinge, porque além de ser um esforço a nível osteoarticular, é também um esforço a nível cardíaco, e isto acho que tem que ser sempre reforçado. Por isso é que as pessoas devem fazer exames sérios antes de começar a correr, mesmo pessoas mais jovens. Portanto, eu gosto sempre de fazer esta distinção. Portanto, enquadrando de forma clara o que é que cada um procura, desconstruir esta questão. Realmente, a pessoa caminhando já está a usufruir de vários benefícios da caminhada, do ponto de vista cardiometabólico, ou seja, do ponto de vista cardíaco e do ponto de vista do metabolismo, e obviamente também a nível osteoarticular, a nível psicológico, a nível de humor, a nível emocional, já usufrui com a caminhada. À medida que vamos graduando a intensidade, digamos assim, aumentamos também os benefícios que podem surgir para esta pessoa se for dentro de um intervalo, vamos dizer, confortável. Um intervalo que ainda promove saúde e em que o corpo daquela pessoa tolera aquele esforço. A partir desse limiar, então já estamos a ultrapassar a tolerância daquele corpo, daquele organismo. Então é a partir daí que pode deixar de ser tão benéfico. E como o Miguel disse há pouco, isso é subjetivo de caso para caso. Por isso acho que é importante sempre sensibilizar as pessoas para este tema e cada um também compreender o que é que procura e porque é que procura essa corrida. Queres adicionar algo, Miguel? Eu acho que posso só deixar aqui uma mensagem, só para clarificar um pouco as coisas, digamos assim, que é, eu acho que uma pessoa que não corra pode ter as suas razões ou mesmo incapacidade para correr, seja por que razão for, do ponto de vista de saúde, não se deve sentir diminuída face a uma pessoa que corra. Porque o facto de uma pessoa correr não significa que ela seja mais saudável que uma outra que não corra. Isto eu acho que é importante Exatamente. termos em consideração e não termos aquela, vamos dizer, aquela pressão social de por eu estar inserido num grupo de pessoas que correm, também tenho que correr. Acho que devemos evitar esse erro. Se houver condições para tal e houver também desejos para tal, acho que não há problema nenhum se a pessoa também correr. Mas se não acontecer, seja por que razão for, isso não é sinónimo de ser menos saudável que a pessoa que corre. Se calhar até é mais saudável, porque se calhar o facto, o Exatamente. facto, o facto de não correr permite gerir a sua vida de outra forma, mais equilibrada, e consegue praticar o mesmo exercício físico de forma adequada. E se o objetivo for um estímulo mais cardiovascular, como é o caso da corrida, não é? Há outras opções. Portanto, a corrida não é a única forma de nós treinarmos, de termos um estímulo Miguel, cardiovascular. Miguel, e referiste aí uma questão que eu acho que é muito importante e que remete para a questão social e que eu referi também no início deste episódio. A questão social é muito importante. Esta noção que tu referes agora dos grupos de corrida que também tiveram um boom é muito interessante do ponto de vista motivacional e eu acho que é importante também referir de uma forma otimista e positiva aquilo que muitos destes grupos fazem para que as pessoas se comecem a mexer. Agora, também é importante sensibilizar para que, por vezes, é preferível mesmo a pessoa ir no seu ritmo e a pessoa tem que entender que tem um organismo próprio e que, por vezes, o ritmo do amigo do lado não é o seu e que tentar ir naquele ritmo é uma péssima ideia. Portanto, eu acho que foi interessante teres referido esta noção do grupo. Eu recomendaria a todos aqueles que nos estão a ouvir que lessem o artigo que vai estar no link abaixo, porque acho que tem uma perspectiva muito interessante que fala de algumas coisas que nós abordámos no episódio de hoje. Não todas, diria que este episódio até foi mais rico em outros aspectos, mas este artigo tem alguns aspectos interessantes e que nos levam a ter uma perspectiva sobre a corrida que é uma perspectiva histórica, fala da evolução da nossa espécie e do que é que nos permitiu começar a correr, mas depois também fala porque é que nos tempos modernos nós corremos e eu diria que problematiza algumas questões que é importante nós considerarmos antes de começarmos a correr e também depois de já termos começado a correr.
Miguel, não sei se queres acrescentar algo para fecharmos o episódio de hoje. Quero só acrescentar mais uma coisa, porque eu acho que foi relevante também teres tocado nesse aspecto do ritmo da corrida. Ahm, que eu acho que é eu acho que é algo que não se fala muito, na minha opinião, que é, acho que esse é um dos pontos fracos, talvez o maior ponto fraco da corrida em grupo é esse mesmo. É, se nós analisarmos bem, dificilmente vamos ter num grupo de corrida uma intensidade adequada para todos. Porque Isso é impossível. se todos estão a correr ao mesmo ritmo, para algumas pessoas vai estar muito fácil, para outras pessoas vai estar muito difícil, para outras pessoas vai estar médio. A não ser, e aqui seria a forma de podermos melhorar um pouco esta situação, a não ser que se colocarmos as pessoas por grupos de níveis. Ou seja, uma pessoa com um nível mais avançado vai para este grupo, um nível mais baixo vai para outro grupo. Mas mesmo dentro desse grupo vai haver diferenças. E portanto, eu já corri nesse registro, normalmente só a dois, não em grupo, mas mais a dois, e só a dois já dá para notar isso. Ou seja, só mesmo, por exemplo, eu a correr com mais uma pessoa que diria que na altura, pelo menos, ambos estavam num bom nível, mas eu estava num nível abaixo, apesar de tudo. Para mim, a corrida foi muito mais esforçada, muito mais difícil para acompanhar o ritmo dele. Ele, se calhar, estava a um ritmo, vamos dizer, de 0 a 10, ele, se calhar, estava a um ritmo de 7, 8, eu, se calhar, estava num ritmo de 8, 9. Portanto, para mim, foi mais Miguel, puxado do que ele. E, e pronto, isto é importante termos em consideração também quando optamos por correr em grupo ou sozinhos. Acho que é importante frisar isso. eu acho que é muito pertinente também teres referido isso e ao longo deste episódio também falámos acerca da importância de se ter um programa de corrida específico para aquela pessoa. E eu sugeri aqui até a utilização de um cardio frequencímetro, que é um instrumento que hoje em dia está muito acessível e cada pessoa que corre deveria, no mínimo dos mínimos, ter um cardio frequencímetro, compreender o que é que são as zonas de treino e, obviamente, com a ajuda de um profissional, poder ter uma proposta de treino em determinadas zonas cardíacas. Imagina, Miguel, eu vou correr contigo e o teu tipo de treino, imagina, para uma corrida de 50 minutos, iria propor-te estares a 135 batimentos ou 140. E eu tentaria replicar isso contigo. Só que eu iria num ritmo muito mais lento que o teu. Repara logo aqui a importância de seguir a frequência cardíaca. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se calhar eu já não poderia correr contigo. Se eu, mesmo que corresse com uma pessoa do meu nível, iria ser muito difícil ela ter exatamente a, mesma, a mesma manifestação que eu ao longo dos 50 minutos. Isto é um tema muito interessante. Eu desafio também a quem nos vê e ouve a procurar alguma informação e se tiverem curiosidade também podem entrar em contato connosco e esclarecemos todas estas dúvidas. Miguel, obrigado. A todos aqueles que nos estão a ouvir também obrigado por nos acompanharem. Esperemos que tenha sido útil esta conversa e todos os temas que falámos aqui. Boas corridas para aqueles que vão correr, boas caminhadas para os que caminham e bons treinos para todos aqueles que treinam e procuram um estilo de vida ativo e saudável. Um abraço e até à próxima.